Ok, voltamos, né? Vamos falar então, vamos prosseguir o nosso assunto falando sobre segmentação. Segmentação é a estratégia de definir o público-alvo, ou seja, aquele público a quem a gente vai procurar falar diretamente, né? Bom, não é todo tipo de marca que pode trabalhar essa ideia de falar com todos os públicos. A gente vê algumas empresas procuram direcionar suas atividades de um modo mais geral, ou seja, um público-alvo mais amplo. Por exemplo, varejos, grandes supermercados. Alguns procuram definir um público bem indiferenciado, apenas centralizam o seu público-alvo, talvez pela sua área de atuação, que é mais fácil de alcançar, né? Ou definem outros segmentos definem como família, o que é aparentemente uma forma bem indiferenciada. Mas isso não significa que é para todo mundo. Há sempre uma forma da gente entender que a gente está delimitando o nosso público-alvo. Podem ser características mais duras, como a questão demográfica, né, a área de atuação, a área de atuação, a classe social, raça, credo, né, por questões de comportamento, se é um produto para a família, para um perfil adolescentes, pessoas de mais idade, de menos idade, crianças, adolescentes, né? Mas a gente observa também que há hoje um grande apelo por questões mais psicográficas, estilo de vida, comportamento, né? Então, isso não tem muito a ver com classe social, isso não tem muito a ver com gênero, isso realmente tem a ver com expectativas pessoais e também sociais, porque as pessoas não são tão idiosincráticas assim, não são tão únicas, né? Elas fazem parte de um coletivo. Nós temos a necessidade de vivermos coletivamente, então a gente tende a reproduzir comportamentos sociais, ainda que sejam de subculturas, de grupos menores, de tribos, né? E a gente observa como essas características têm chamado a atenção ou têm sido um diferencial na segmentação, nas estratégias de segmentação. Então a gente consegue ver, principalmente na moda, né, como a gente vê marcas para um pessoal sério, roupas sérias de trabalho, roupas para sair, e aí roupas para sair em diferentes estilos, a galera do rock, a galera fashion, a galera ostentação, e aí tem vários nomes, os quais eu não sou muito bom para definir, não é muito a minha área. Mas, enfim, essas são bases que podem ajudar a gente a escolher o público-alvo. Os critérios de decisão, né, no entanto, são ou seja, para definir para quem eu quero falar, é preciso que a gente leve em consideração possibilidade de identificação. Mencionei isso no vídeo anterior. Às vezes a gente quer criar uma marca que seja vista como uma marca criativa e legal, e aí o mercado já tem 5 marcas criativas e legais. Algumas estão bem, outras nem tão bem assim, porque já são muitas marcas, né? Isso dificulta um pouco a disputa por esse mercado, por essa concorrência, né? O que não quer dizer também que você não vai entrar no mercado, né? Eu lembro, nós temos hoje um mercado em expansão, que é o mercado de bebidas energéticas, onde algumas marcas elas já se destacam como pioneiras, elas acabam sendo a referência desse mercado. Aí você vê que a Ambev, que é líder de bebidas, de cervejas, enfim, uma empresa enorme, demorou para querer entrar nesse mercado, mas entrou. Uma bebida energética à base de Guaraná, até como uma tentativa de criar um diferencial, mas entrou dentro de um mercado em que já existe uma grande quantidade de produtos com a característica da energia, enfim, para dar pique e tudo mais,
todos eles acabam usando isso como um ponto de paridade. E eles entraram não muito diferente, talvez por dizer que é de Guaraná, que é o apelo deles, que usando a força que a marca Ambev ou Guaraná Antártica já possui, para endossar essa bebida energética. Mas era um mercado já bastante, já um mercado ainda que em crescimento, mas já bastante cheio de concorrentes, né? Como é uma empresa grande, eles entenderam que eles podiam criar uma marca. Se a gente não é uma empresa tão grande, talvez a gente fique na dúvida se é possível pensar em entrar num mercado nacional com um investimento alto para lançar uma marca dentro com as características muito parecidas com várias outras que já existem no mercado, sem ter muitas características diferenciais que gerem um apelo, né? Mas aí a gente leva em consideração a outra característica, o tamanho do mercado, né? Eu dei um exemplo aí de uma grande empresa brasileira que atua no mercado nacional, que tem grande força, né, com os diferentes canais de entrega dos pontos de venda, varejos, grandes varejos, pequenos varejos e por aí vai, né? Fora o patrocínio de eventos, marketing, e isso pode abrir portas para posicionar o produto, ainda que mais um produto no mercado, né? Às vezes a gente tem um produto simples, de interesse de um mercado menor, né? E talvez tenha menos concorrência esse mercado menor que a gente segmentou. E aí, lógico, um mercado menor, a gente vai vender menos, a gente vai ganhar menos, mas de repente é um ganho que já é suficiente e adequado para alcançar os objetivos e está dentro dos recursos que a gente possui para desenvolver essa marca, né? Então, o tamanho do mercado é importante tomar essa decisão, né? Tem que ter a ver com os objetivos, metas, com os recursos disponíveis para entregar, né, esse produto. E aí a gente vai à lógica de acessibilidade e sensibilidade, que são exatamente essas características, de algum modo eu já comentei aqui. A acessibilidade é a facilidade de colocar o produto nesse ponto de venda, no ponto de venda, no mercado em si, né? A gente usou o exemplo da Ambev, que já tem um portfólio de produtos e uma força de marca, uma força comercial muito grande, né? O que torna a acessibilidade, o criar pontos de venda mais fáceis do que uma empresa que entra agora no mercado buscando oferecer bebidas energéticas, né? Lembrem-se que a própria Red Bull, antes de ser uma grande empresa, ela era um produto inovador, não existia antes da Red Bull uma marca de bebidas energéticas. E mesmo assim era um produto novo, num mercado novo, em que tinha que se criar, né, todo esse hábito e o gosto e a predileção. E eles não tinham uma acessibilidade tão fácil ao mercado, mas perceberam que havia uma possibilidade de sensibilização das pessoas se o produto fosse pulverizado primeiro em grandes eventos esportivos e, de preferência, eventos mais radicais, porque isso ajudaria a legitimar, né, as características diferenciais desse produto. E foi assim que Red Bull começou a se colocar no mercado. O dono, ao produzir os estoques, levava a alguns eventos de esportes radicais na Europa e fazia distribuição da bebida lá para os principais atletas que chamavam a atenção. E em seguida o restante disponibilizava a venda para os participantes do evento. E foi assim que eles começaram a crescer, né? Então, a acessibilidade e a facilidade de ser introduzido no mercado, não é fácil essa política de colocar o produto em pontos de venda ou como vender, embora hoje a gente tenha a possibilidade de pensar o meio digital como um meio de fechar negócio e terceirizar a logística e a distribuição por meio de outros parceiros, né? Dependendo do segmento, isso hoje torna o comércio e a produção de marcas
leva essa vantagem a mais, né, na hora de tomar decisões de público-alvo. Mesma coisa, sensibilidade, a capacidade da gente perceber a facilidade ou não das pessoas serem receptivas a essa nova marca, né, a esses sentimentos, a esses valores que são atribuídos a essa marca e aos produtos principais que estão vinculados a ela. Ok? Então, esses são aspectos, critérios imprescindíveis para se estabelecer segmentação do mercado. O segundo aspecto, como eu falei, deve levar em consideração a concorrência. Não adianta a gente querer entrar no mercado se há algumas outras marcas concorrentes que já apresentam características muito semelhantes, né? A sensibilidade do mercado para reconhecer esses valores vai ser mais difícil, uma vez que já há marcas ocupando o lugar no coração e na mente das pessoas, né? Então, é importante a gente identificar a concorrência. Às vezes a gente precisa identificar por setor, aqueles, ou seja, que estão mais próximos, mais diretos, têm as mesmas características, né, de proeminência, ou seja, refrigerantes, cervejas, vinhos, né? Outras vezes a gente tem que pensar por mercado, por setores. Por exemplo, a gente pode dizer que num supermercado os vinhos talvez concorram entre si mais diretamente, assim como as cervejas devem concorrer entre si mais diretamente, mas talvez quando a gente fala de uma noitada, bares e restaurantes, né, a gente tem que considerar a questão não só de harmonização, como predileção das pessoas, né? Se a gente vai sair à noite, talvez vinhos e cervejas sejam concorrentes mais próximos numa tomada de decisão do consumidor, né? Hoje eu vim para a balada e eu estou a fim de beber o quê, né? Então é importante considerar aspectos que podem fazer com que concorrentes sejam mais próximos ou mais afastados. Não é só uma questão de serem semelhantes ou aproximados por setor, mas às vezes a ideia do mercado mais amplo pode também despertar uma aproximação entre esses produtos. O que a gente pode levar em consideração para então definir quais são esses públicos-alvos ou esses concorrentes, ao conhecê-los, entender quais são os seus objetivos. Da mesma forma, perceber, e isso é possível tendo uma sensibilidade e observar como eles se comportam no mercado, ou seja, definindo e enxergando as suas estratégias de ação. Né? Quais são seus objetivos, quais são os valores, como se posicionam, tudo isso é possível de perceber analisando e interpretando a ação dos concorrentes. Com isso, conhecendo bem os concorrentes, seus objetivos e estratégias, a gente consegue elencar quais são seus pontos fortes e fracos. Sim, claro que essa noção de força e fraqueza no concorrente é uma comparação com os atributos que a sua marca, o seu produto possui, né? Com os recursos que você possui para se diferenciar com relação a eles. É importante aí que essa definição ela seja muito bem avaliada para que não incorra na arrogância ou na soberba ou mesmo na falsificação das avaliações, né? E você acabe menosprezando ou valorizando demais o concorrente. E por último, a reação dos concorrentes, que é enxergar como é que eles reagem nessa competição de marca. Quais são os mais agressivos, quais são os menos agressivos, quais são os mais quietinhos que ficam lá só tentando ganhar fatias de mercado, né? Então esses são critérios importantes para tomar uma decisão com relação à concorrência. Bom, respira, a gente vai dar uma pausa nesse vídeo, analisa, reflete e a gente volta no próximo, ok? Até já!